Olá, pais, mães, filhos, que a santa e gloriosa paz do Senhor esteja nesse momento em cada coração, em cada lar, em cada família. Hoje nós iremos meditar neste tema: que herança você está deixando para seu filho? Portanto, essa palavra, ela vem aí especialmente para os pais. E para iniciar, eu quero ler aqui Salmos 127, versículos 3 e 4. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. De acordo com o versículo 3, que herança Deus deixou para nós? O versículo responde: os filhos. Portanto, eu quero destacar aqui o privilégio que nós temos, que Deus nos deu, essa herança, esse bem, essa dádiva, que são os nossos filhos. Os filhos, eles não são problemas ou uma cruz, ou algo que atrapalhe o nosso lazer. Não, os nossos filhos, eles são bênçãos e nós devemos dizer isso para eles. Nós devemos deixar bem claro para os nossos filhos a felicidade que nós temos, o quanto nós exaltamos o nome do Senhor por Ele ter nos alcançado com essa bênção, esse privilégio. Nós lembramos aqui da história de Ana, que desejou tanto, está lá no primeiro livro de Samuel. Ela teve um desejo ardente de ter um filho, porque ela era estéril. Ela foi ali para o templo clamar ao Senhor. Foi confundida até como uma mulher embriagada, mas ela não desistiu e pouco tempo depois ela estava com seu Samuel nos braços. E ela chegou a dizer que Deus, ele tira o homem lá do pó e o coloca lá entre os príncipes para herdar o trono. Como Ana reconheceu esse privilégio de ter um filho. E antes desses filhos serem nossos, eles são de quem? São do Senhor. Nós estamos criando filhos que são filhos de Deus. Portanto, vem aí a responsabilidade dessa herança que nós estamos deixando, dessa história que nós estamos construindo aí junto com os nossos filhos. E aí eu destaco a responsabilidade. Lá em Efésios, capítulo de número 6 e 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O versículo, ele se opõe aí à cultura opressora e desumana. Criar um filho de forma cruel. Muitos espancam, muitos falam palavras que amaldiçoam os filhos. Deus, ele se opõe, isso é provocar a ira dos filhos, e aí esses filhos crescem e se tornam rebeldes. Mas Deus, ele diz assim para nós: criai-os. Olha a responsabilidade do pai e da mãe de criar o filho. Por mais que alguém nos ajude nessa tarefa tão árdua, mas a responsabilidade é nossa em criar os nossos filhos. E ele estabelece critérios aqui, na doutrina e na admoestação do Senhor. Não é de qualquer forma, é de acordo à palavra de Deus. Então, na instrução cristã, a disciplina, ela deve ajudar os filhos a fazerem o correto e não os tornarem rebeldes, terem raiva dos pais. E para isso nós devemos nos dedicar aos nossos filhos, ouvi-los. Nós temos o nosso Deus, que é tão poderoso, é tão grande, mas Ele nos deu essa oportunidade de nós conversarmos com Ele. Ele nos ouve, Ele
ouve ali os nossos sentimentos, o que nós desejamos. Imagine nós, como pais materiais, devemos ouvir os nossos filhos. E aí eu quero falar do exemplo. O exemplo que nós devemos, porque o versículo diz: instrui a criança no caminho. Então nós não é ensinar o caminho, mas é ensinar no caminho. Nós devemos ser espelho. E o espelho, ele não deve ser sujo, nem quebrado. Não, ele deve ser limpinho, plano, iluminado. Nós estamos aí construindo uma história que depois nós vamos ser lembrados. Será que quando eu não estiver mais aqui, o meu filho vai dizer assim: eu me orgulho da mãe que eu tive, eu quero ser como ela. Eu me orgulho do meu pai, eu quero ser como ele. Quando nós falamos em herança, tem vários tipos de herança. Tem a herança material, né, dos bens daqui, da terra. É uma casa, é um carro, é dinheiro, é um diploma. Tem a herança moral, que são os valores, né, a conduta, o modo de viver em sociedade. E tem a herança espiritual. Nós devemos, né, pelo menos devemos ser os pais espirituais dos nossos filhos, além de pais biológicos. Por mais que a igreja tenha uma tarefa importantíssima, mas a primeira igreja, né, primeiro pastor, é lá no lar. Nós não devemos jogar essa responsabilidade lá para os outros. A responsabilidade é nossa. Portanto, eu me pergunto, né? Que herança eu estou deixando para meus filhos? Será que os meus filhos podem dizer assim: eu quero ter a fé da minha mãe, a determinação, a fidelidade? Que nós possamos, nesses últimos dias, construir uma história maravilhosa ao lado dos nossos filhos. Por mais que nós não tenhamos os bens materiais, o dinheiro no bolso. Olha só a história lá do filho pródigo. Quando nós falamos em herança, lembramos do filho pródigo. Ele desperdiçou os bens materiais muito rápido. Mas eu vejo que ali naquele filho pródigo, a herança espiritual e moral não foi desperdiçada, ele não perdeu. E os nossos filhos, eles também não perdem essa herança moral que nós deixamos, essa herança espiritual, porque quando ele estava lá naquela posição indigna, cuidando de porcos, porque para a época era indigno, né? Ele se lembrou da casa de seu pai, ele caiu em si e ele voltou e ele se reconciliou. Os pais erram, claro, nós não somos perfeitos, mas nós devemos reconhecer os nossos erros e tentar acertar. Pedir ao nosso Deus a misericórdia, a sabedoria, para nós criarmos os nossos filhos e deixarmos essa herança espiritual, para nós gerarmos filhos de Deus, homens de fé, mulheres de fé, obreiros para a casa do Senhor. Que nós tenhamos essa preocupação, porque o dinheiro ele pode acabar, mas esses valores, essa fé, ela não acaba. Portanto, pais, mães, que nós possamos pedir a misericórdia do nosso Deus, para que o nosso lar seja uma bênção, para que os nossos filhos sejam uma bênção para esta geração, para esta sociedade, que nós venhamos criar homens de Deus, mulheres de Deus, porque Deus confiou essa tarefa tão linda, tão importante, e Ele vai pedir de nós, Ele vai requerer de nós essa responsabilidade. Que Deus abençoe seu lar, o meu lar, todas as famílias, porque a família é a base. Por isso que o inimigo tenta, mas pelo sangue de Jesus nós iremos vencer. Amém.